Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto no YouTube quanto também no seu agregador favorito de podcast. Nós estamos no episódio 241 do nosso podcast F1 a todo vapor e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP de Singapura de 2024 da Fórmula 1, a 18ª etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Primeiramente eu queria pedir desculpas, geralmente eu gravo o episódio, seja em live ou seja o episódio gravado mesmo, geralmente nas segundas-feiras, e hoje eu estou gravando aí na quinta-feira, dia 26 de setembro, porque teve o nascimento da minha filhinha, da Isabel. Então agora, juntamente aí com o Emanuel, meus dois filhos, então com o nascimento dela, eu priorizei muito mais a minha filha e a questão da maternidade, não tive tempo de estar gravando o episódio na segunda-feira. Então família é prioridade, né? Fórmula 1 é uma paixão, mas família é prioridade. Então, como nasceu a Isabel, minha filhinha, não tive como gravar na segunda-feira, então estou gravando hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024. Então peço desculpas aí para quem acompanha o nosso podcast, que a análise do GP de Singapura está um pouquinho atrasada, mas é por um bom motivo. Então vamos falar aí da corrida de domingo do circuito de Marina Bay, onde tivemos uma vitória fácil e controlada até determinado tempo do Lando Norris, com Max Verstappen em segundo e o Oscar Piastri em terceiro. E para começar, vamos falar um pouquinho aí do sábado, que nós tivemos uma pole do Lando Norris com tempo de 1:29.525. O Verstappen fez o segundo tempo, que assim foi de impressionar, foi muito mérito do Verstappen conseguir esse segundo tempo com a Red Bull nesse circuito de Marina Bay. E um detalhe da classificação do sábado é que o Sainz bateu na abertura de volta no Q3 e gerou bandeira vermelha ali, tumultuando bastante o trem classificatório. Porque o que acontece? Aquela questão dos pneus frios, né? O Sainz vinha de uma volta extremamente lenta para fazer a abertura da volta rápida. Os pneus estavam muito frios, ele não conseguiu aí equilibrar a temperatura dos pneus. Ao acelerar o seu carro para começar a volta rápida, ele patinou, né, e derrapou, batendo aí forte no muro do circuito Marina Bay. E isso deixou ele com o 10º tempo, né, no Q3, e causou bandeira vermelha aí, causando um tumulto dos pilotos aí para fazer as voltas rápidas aí no limite. Mas nós tivemos aí a pole do Lando Norris, inclusive o Max, que eu já citei aqui, que foi um excelente tempo dele, ficou um segundo tempo aí com a Red Bull, que já não está mais a primeira força do grid, está em declínio. O Max poderia, inclusive, na minha opinião, ter feito a pole position, porque ele teve que ser obrigado a tirar o pé por conta desse acidente do Sainz. Ele vinha fazendo uma volta voadora, sabe, que talvez garantiria a pole para ele, mas ele teve que tirar o pé por conta a princípio da bandeira amarela, depois da bandeira vermelha do acidente do Carlos Sainz. Então as considerações do sábado são essas. Já na corrida, vou passar o resultado aqui dos 10 primeiros da corrida. Nós tivemos aí a vitória, a princípio muito tranquila, mas o Lando Norris deu uma escapada e nós vamos comentar, do Lando Norris, a vitória do Lando Norris com 20.945 segundos em relação ao segundo, que foi o Max Verstappen. Terceiro, Oscar Piastri completando o pódio. Em quarto, George Russell. Quinto, Charles Leclerc. Sexto, Lewis Hamilton. Sétimo, Carlos Sainz. Oitavo, Fernando Alonso. Nono, Nico Hülkenberg. Décimo, Sérgio Pérez. Lembrando que em relação ao sábado, o Sérgio Pérez não conseguiu sequer passar para o Q3. A corrida em si foi uma corrida bem monótona, bem chata, viu? Uma corrida 4,5 na minha opinião. Não tivemos nada de interessante a princípio na corrida. E a gente vinha de umas 6, 7 corridas aí interessantíssimas na Fórmula 1, né? Tá uma temporada fantástica, na verdade, tirando aquela monotonia de 2023. Então tá uma temporada, começou muito mediana, mas de umas 7 corridas para cá tá muito interessante, mas essa corrida veio para colocar um gelo nisso tudo, né? Foi uma corrida muito fraca, na minha opinião, muito ruim. Vou ficar com a nota aí de 4,5. Tecnicamente não tivemos nada de interessante na corrida. Uma vitória tranquila do Lando Norris, se não fosse algumas escapadas dele, mas nós vamos comentar na hora de
falar propriamente da individualidade do piloto, do Lando Norris, mas uma corrida, em certa parte, uma procissão, uma corrida muito ruim. Engraçado que, por ser GP de Singapura, nós não tivemos dessa vez nem safety car e nem bandeira vermelha. Se eu não me engano, é a primeira vez no GP de Singapura que nós não tivemos a corrida interrompida, seja por safety car ou por bandeira vermelha. Então, isso aí, já vou até introduzir a questão da largada, que foi uma largada muito respeitosa e sem muitos incidentes por todos os pilotos. E outro detalhe interessante do GP de Singapura é que o Norris largou bem, gente. A gente vinha comentando aí a questão das largadas do Lando Norris, que vinha largando muito mal, até com dados estatísticos aí que eu mencionei no nosso podcast, mas dessa vez o Norris largou muito bem, chegou a colocar aí quase 21 segundos de diferença em relação ao segundo lugar da corrida, que foi o Max Verstappen. Então foi uma corrida muito tranquila, que ele abriu a vantagem. Mas qual foi o problema do Lando Norris? O Lando Norris chegou, acho que ele estava tirando tanto do limite do carro sem necessidade, que ele chegou a escapar 2 vezes na corrida e colocando aí quase a corrida por água abaixo, aí, tendo que abandonar estando em primeiro. Então, se você já está com uma diferença muito larga, 18 segundos, 17 segundos em relação ao segundo, não há necessidade de você correr no limite, né? E o Lando Norris estava correndo no limite, chegou inclusive a patinar, escorregar o seu carro aí 2 vezes, quase abandonando a corrida, batendo no muro, por conta de não saber administrar aí a diferença. Diferença muito grande, não há necessidade de você estar sempre correndo no limite. Guardadas as devidas proporções, me lembrou muito Mônaco 88 com o Ayrton Senna. O Ayrton Senna tinha 50 segundos de diferença para o Alain Prost e bateu ali próximo ao túnel. Então, assim, depois do túnel, né? Então, chega assim a quase abandonar a corrida o Lando Norris por conta de estar correndo no limite sem necessidade. Uma questão aí da McLaren também, já que a gente está falando do Lando Norris, é que durante a semana gerou muita repercussão, foi a questão da asa traseira da McLaren. Uma asa utilizada em Baku e nem seria utilizada nesse circuito de Singapura, que são características de pistas diferentes, mas que veio ter um protesto da Red Bull. O que a asa traseira da McLaren tinha? Ela tinha um dispositivo que flexionava parte da asa como se fosse um novo DRS, como se tivesse um DRS do DRS, entendeu? Esse dispositivo, a princípio, foi homologado pela FIA, mas após esse protesto da Red Bull, falando que a McLaren estava ganhando muita vantagem na abertura de DRS, a FIA suspendeu o seu uso até a investigação mais profunda, ou seja, a FIA autorizou, homologou esse uso, mas após esse protesto, colocou um pé atrás e suspendeu o uso desse dispositivo por parte da McLaren, até uma investigação mais profunda para ver se realmente há um ganho de vantagem, se realmente está fora do regulamento. Mas a princípio, não é algo ilegal da McLaren, foi algo homologado pela FIA, foi simplesmente suspenso o seu uso para essa investigação mais profunda. Falando também da McLaren, o Oscar Piastri, mais uma vez, fazendo uma corridaça, né? Ele passou pelas 2 Mercedes aí, umas ultrapassagens difíceis por fora. Claro que a McLaren hoje é a primeira força, ele garantiu mais um pódio na carreira, mais um pódio para a McLaren, mas foi uma corrida formidável aí do Oscar Piastri, mostrando aí que ele tem apetite de campeão mundial. E ele fez 2 ultrapassagens muito difíceis por fora em cima das 2 Mercedes, seja do Hamilton, seja do George Russell. E detalhe, essa pista de Singapura, ela é de difícil ultrapassagem, então não é fácil ultrapassar em Singapura, por isso que nós temos aí corridas talvez ruins em Singapura. Talvez tenha um charme quando tem um safety car ou uma bandeira vermelha que aproxima-se de todo mundo, mas fora isso é difícil a ultrapassagem lá, e o Oscar Piastri conseguiu fazer 2 excelentes em cima das Mercedes. Então, chamar atenção para a corrida do Oscar Piastri. Outro ponto interessante para a gente estar abordando é a volta do Magnussen após a punição. Magnussen cumpriu em Baku a punição de uma corrida de balão, que a gente fala, né? Porque ele excedeu os limites na sua superlicença. Ele voltou, mas não fez nada na corrida e foi superado mais uma vez por seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. Então, só um detalhe, que é a volta do Magnussen às pistas, mas nada de relevante, mais uma corrida apagada
do Magnussen. Outra pessoa que está chamando a atenção, e eu até tô queimando a minha língua porque eu falei que não seria nada de diferente ele na Fórmula 1, é o Colapinto, né, o argentino. Como ele não tem nenhum tipo de currículo, eu até cheguei a criticá-lo, falando que seria mais do mesmo a troca pelo Sargent, mas não, ele tem mostrado aí que tem talento, embora não tenha currículo, já é, se eu não me engano, sua terceira corrida, e realmente ele tem feito um trabalho interessante. Então, engraçado, está fazendo um trabalho interessante, está com números aproximados do álbum, que é muito interessante, que o Sargent nunca conseguiu aproximar do álbum, ele está aproximando. Então, em ritmo de classificação, os números do Colapinto são bem próximos do álbum e também da corrida. Então, assim, ele está batendo de frente com o Albon, que já tem uma experiência na equipe, uma experiência na Fórmula 1, é um baita piloto. Então, ele está queimando a minha língua, porque eu falei que ele não daria nada na Fórmula 1. Então, um destaque aí, uma menção honrosa para mais uma corrida boa do Colapinto. E, engraçado, sem vaga para o ano que vem. A Williams, inclusive, vem oferecendo ele para outra equipe, né? Para quem quiser contratar, porque a Williams já tem o contrato com o Albon e assinou o contrato com o Sainz, um piloto muito mais caro. Eu acho que pode inclusive estar batendo um arrependimento da Williams em relação a isso, porque se eu sou chefe de algum setor da Williams, eu estaria arrependido porque o Sainz é um bom piloto, mas o Sainz é um piloto muito caro. Se a gente tem um piloto promissor, bom, que está com números assim aproximados do Alexander Albon, e muito mais barato, porque vai ser um piloto estreante na Fórmula 1, eu teria dinheiro para investir. O dinheiro restante do contrato do Sainz eu poderia estar investindo em outras questões na equipe. Então, assim, eu acho que está batendo um arrependimento na Williams, porque o Sainz é um piloto caro, o Colapinto é um piloto barato, estreante, então você pode fazer um contrato aí bem mais enxuto financeiramente falando e poder gastar o dinheiro em outros setores aí que precisa na equipe, porque o Colapinto realmente está fazendo um trabalho interessante e agora ele está sem equipe aí, então a Williams vem oferecendo inclusive para a vaga da Sauber. Corrida do Verstappen. Olha, a corrida do Verstappen, eu acho que o Verstappen pode considerar uma vitória, viu? O carro não está dos melhores, tem um declínio evidente depois da saída, principalmente do Newey, e ele conseguiu um segundo lugar soberano. Aí eu acho que esse segundo lugar de Singapura, com o ponto extra do Daniel Ricciardo, garantiu para ele o tetra da Fórmula 1, viu? Porque, primeiro que ele conseguiu um segundo tempo no Qualify que ninguém esperava, poderia ser inclusive a pole, se ele não tivesse tirado o pé em relação à batida do Carlos Sainz, e conseguiu manter esse segundo lugar durante toda a corrida, sabendo que tinha carros com ritmo melhor para essa pista, principalmente aí o Piastri, principalmente as Mercedes, mas ele foi soberano aí com um segundo lugar muito seguro. Claro que não teve nem oportunidade de atacar o Lando Norris, nem ritmo para isso, mas permaneceu aí com o segundo lugar, que pode se considerar uma vitória. E eu acho que ele selou o tetracampeonato mundial da Fórmula 1 nessa corrida, porque além do segundo lugar, teve o ponto extra aí do Daniel Ricciardo, que a gente vai comentar mais pra frente. Falar daí da corrida do Verstappen como um destaque, queria falar também da corrida do Sainz. Embora ele tenha batido no Q3 e largou em 10º, ele fez uma boa corrida de recuperação em um circuito de difícil ultrapassagem. Ele conseguiu aí um 7º lugar, deixa eu conferir aqui, se eu não me engano. O Carlos Sainz conseguiu um 7º lugar, largando de 10º, fez boas ultrapassagens num circuito muito difícil para ultrapassar e ficou com um pneu de 47 voltas aí, mantendo um ritmo, fez uma boa administração de corrida. Então, um destaque aí positivo para a corrida do Carlos Sainz, embora ele tenha feito uma cagada aí no sábado. Corrida do Hamilton, gente. Nossa, a corrida do Hamilton foi uma decepção, né? O Hamilton conseguiu um 3º tempo, largou de P3, mas a Mercedes fez uma estratégia muito arriscada num circuito de um lugar extremamente quente. A Mercedes colocou o Hamilton para largar de pneus macios, sendo que a maioria dos pilotos fizeram uma parada só de médios para duros. Então a Mercedes quis aí fazer um pulo do gato
Talvez pensando que o Hamilton largando de macios poderia conseguir pular algumas posições, quem sabe ultrapassar o segundo e o primeiro lugar, por estar com pneus bem mais rápido na primeira volta, e depois tentar controlar a corrida, mas a estratégia de pneus macios deu muito errado para a Mercedes, e o Hamilton, que largou de P3 por conta dessa estratégia ruim da Mercedes, o Hamilton foi para P6, então caiu 3 posições. Eu achei a corrida do Hamilton muito apagada, muito ruim, mas muito por conta da estratégia ruim que a Mercedes realizou para ele. Sendo que tá na dúvida, vai com a maioria, né? Médios, duros e pronto. Mas não, quis arriscar aí, quis fazer algo diferente, tentar um pulo do gato e não conseguiu. Corrida apagada do Hamilton. Um outro assunto que gerou muita polêmica durante a semana, que eu quero comentar com vocês, a punição do Verstappen em relação a um palavrão que ele aí proferiu, né, que ele disse nas entrevistas aí no campo da Fórmula 1. O Verstappen, em uma entrevista, falou palavrão, e o Ben Sulayem, presidente da FIA, não tolerou esse tipo de situação e aplicou uma punição no Verstappen por conta do uso de palavras indevidas, punição de um trabalho comunitário. Ele, inclusive, ressaltou que a punição de multa não adiantaria, porque Verstappen é podre de rico, não daria nada para ele em relação ao dinheiro. Então, um trabalho comunitário que a FIA ainda vai discriminar. E o Verstappen foi super irônico nas entrevistas, fez um protesto muito grande em relação a isso, tendo apoio de alguns pilotos, porque o Ben Sulayem falou que a Fórmula 1 não é palco para palavrões, né? Mas durante a corrida, no calor do momento ali, como que se não fala um palavrão? Então, alguns pilotos até ficaram ao lado do Verstappen por conta disso, porque estava querendo suspender o uso de palavrão até durante a corrida, onde está numa adrenalina ali a 300 por hora. É normal o piloto falar palavrão, mas aí o Verstappen começou a fazer um protesto de uma maneira irônica, não responder nas entrevistas coletivas oficiais da Fórmula 1, e depois responder vários jornalistas fora do campo ali oficial da Fórmula 1, como forma de protesto. Chegou até a dar uma entrevista falando que talvez que ele não faça mais falta na Fórmula 1 se ele sair. Então, assim, falando que esse ambiente da Fórmula 1 está ficando muito chato e talvez ele possa abandonar a carreira da Fórmula 1. Então, aí, só um detalhe, essa punição do Verstappen sobre palavrão, eu acho completamente desnecessário, né? O piloto a 300 km por hora, correndo risco de vida, numa adrenalina danada, vai sair palavrão mesmo, né? Não existe essa forma do Ben Sulayem querer privar isso do piloto. Mas acho realmente, de verdade, uma palhaçada tudo isso. A gente deveria preocupar só com corrida, né? Mas como foi uma notícia que veiculou aí nas redes sociais, é importante a gente estar mencionando também. Outra questão, Bottas na Sauber, praticamente fechado. Me parece que está a questão apenas de assinatura, inclusive a Juliana Serrazoli informou isso, que está praticamente fechado o contrato do Bottas, a renovação aí com a Sauber. Isso tira as chances do Gabriel Bortoleto, que para alguma corrente também vai assinar com a Sauber, o que é a nossa torcida, né? A gente quer ver um brasileiro na Fórmula 1. Além do Bottas estar em declínio, o Bortoleto ser um talento, seria muito melhor para a categoria ver o Bortoleto do que o Bottas na Sauber. É brasileiro, então a nossa torcida aí. Mas tem também o nosso rival aí, o argentino Colapinto também, que a Williams está oferecendo para quem quiser. Quem quiser pegar o argentino aí, a Williams está oferecendo, porque ela não tem vaga para 2025 e quer oferecer esse piloto, que é um piloto a princípio promissor, e eu queimei minha língua, já falei nas considerações sobre a corrida dele. Vamos aí agora falar então, como último tema da corrida, da polêmica aí, do ponto extra da volta mais rápida do Daniel Ricciardo. Vamos lá. Começando, as entrevistas do Daniel Ricciardo antes das corridas já indicava que talvez seria a despedida dele da Fórmula 1 mesmo. É bem provável que a RB venha com o Leon Lawson para a temporada seguinte, ou para muitos até na próxima corrida já. Então o Daniel Ricciardo estava bem emocionado durante as entrevistas, isso antes da corrida já, dando a entender que seria a sua saída da Fórmula 1 mesmo. E durante a corrida, o Daniel Ricciardo estava fazendo uma corrida muito apagada, muito ruim, estava em último. E
do jeito que estava a corrida, o Norris estava vencendo com os 25 pontos da vitória e o Norris tinha a volta mais rápida, então seria 26 pontos. Com esses 26 pontos do Norris, o Norris poderia vencer o campeonato com as próximas corridas, se caso ele vencesse todas as corridas e corridas sprints restantes, e o Verstappen ficasse em segundo, o Norris poderia ser campeão mundial sem depender de nenhum resultado do Max Verstappen. Então esses 26 pontos, esse pontinho extra, garantia o Norris poder ser campeão mundial ao final do ano, sem depender de nenhum tipo de resultado, sem depender do Max Verstappen, desde que ele vencesse todas as corridas e as sprints. Claro que é muito difícil, e o Verstappen poderia até chegar em segundo, que o título seria do Lando Norris. Então, por esse pontinho, ele agora depende da pontuação do Max Verstappen para poder ser campeão mundial. Então, esse pontinho que tirava a dependência de qualquer resultado do Verstappen, o Daniel Ricciardo tirou. O Daniel Ricciardo estava em último, já não tinha pretensões nenhuma na corrida. A RB é a equipe irmã da Red Bull. O Daniel Ricciardo entra nos boxes na última volta, coloca pneus macios, vai lá, faz uma volta super rápida e tira o ponto extra do Lando Norris. E aí o Lando Norris pontuou apenas 25 pontos no final de semana. O que quer dizer isso? O Daniel Ricciardo não havia necessidade de fazer isso, porque o Daniel Ricciardo, como estava em último, só tem a pontuação da volta mais rápida dos 10 primeiros. Então o Daniel Ricciardo apenas fez essa volta mais rápida a princípio, para prejudicar essa pontuação do Lando Norris, sabendo que a RB é uma equipe irmã da Red Bull. Provavelmente teve um rádio nesse sentido. E aí que vem a polêmica, inclusive do pessoal da McLaren, que esse negócio de equipe irmã na Fórmula 1 é muito errado, não poderia existir isso, por conta de uma situação como essa, que o Daniel Ricciardo, sem pretensões nenhumas para ajudar a equipe irmã, prejudicou a corrida do Lando Norris. Então aí o paddock aí ficou um clima muito ruim em relação a essas questões de equipe irmã, de equipe que se ajudam na Fórmula 1 por conta dessa questão. Detalhe é que o ponto extra, não teve ponto extra, mas a volta mais rápida foi do Daniel Ricciardo na corrida e tirou a chance do Lando Norris vencer o campeonato sem depender de ninguém. Essa é a polêmica e essa questão de equipe irmãs, mas deem a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre tudo isso. Em relação à entrevista pós-corrida do Daniel Ricciardo, ele ficou muito emocionado, ele chegou inclusive até chorar, então realmente tudo indica que é a saída do Daniel Ricciardo. A única questão é se vai ser já no próximo GP ou se vai ser apenas para a temporada seguinte da Fórmula 1, lembrando que tinha até o GP de Singapura para a questão de contrato aí do Daniel Ricciardo, parece que ele não cumpriu as metas, então o contrato vai ser rescindido. Por isso, o marco aí de GP da Singapura. Essas informações da Juliana Serrazoli. Então ele tinha até Singapura para estabelecer algumas metas, não conseguiu, o contrato vai ser rescindido. A única dúvida que paira é se o Liam Lawson assume já na próxima corrida, que é o GP dos Estados Unidos, daqui quase um mês, ou apenas para a temporada seguinte. Não tivemos punições na corrida. Abandonos, Kevin Magnussen furou o pneu na última volta, praticamente na última volta, ou penúltima volta, se eu não me engano. Ele bateu no muro e furou o pneu. E o abandono do Alexander Albon aí, com problemas no seu motor. Piloto do dia, Daniel Ricciardo, muito por conta dessa questão da sua provável saída da Fórmula 1, então um voto de consolação, um voto popular do piloto do dia foi para o Daniel Ricciardo, muito nesse sentido. A volta mais rápida e polêmica foi do Daniel Ricciardo, 1:34.486 na última volta. Então vamos falar da classificação do campeonato de pilotos. Max Verstappen ainda líder, 331 pontos, seguido do Lando Norris, 279 pontos. Terceiro lugar, Charles Leclerc, 245 pontos. Quarto lugar, Oscar Piastri, 237 pontos. Quinto lugar, Carlos Sainz, 190 pontos. Sexto lugar, Lewis Hamilton, 174 pontos. Sétimo lugar, George Russell, 155 pontos. Oitavo lugar, Sérgio Pérez, 144 pontos. Nono lugar, Fernando Alonso, 62 pontos. Décimo lugar, empatados aí, Lance Stroll e Nico Hülkenberg com seus 24 pontos. No campeonato de construtores, a McLaren já deu uma distância aí para a Red Bull. McLaren em primeiro, 516 pontos. Em segundo lugar, a Red Bull com 475 pontos. Terceiro lugar, Ferrari, 441 pontos. Quarto lugar, Mercedes, 329 pontos. Quinto lugar, Aston Martin, 86 pontos. Sexto lugar, a RB,
34 pontos. Sétimo lugar a Haas com 31 pontos. Oitavo lugar a Williams, 16 pontos. Nono lugar a Alpine, 13 pontos. Próximo GP daqui praticamente um mês é o GP dos Estados Unidos, no dia 20 de outubro. Se Deus quiser também nós faremos a análise aí desse grande prêmio da Fórmula 1, de mais esse grande prêmio da Fórmula 1. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, analisando tudo o que aconteceu aí no GP de Singapura de 2024 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, dá uma moral para a gente lá, dá 5 estrelas, né? Isso ajuda muito a fortalecer o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.